pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletricidade Elétrica. E eu tô aqui com um notebook, tô aqui em bancada com um notebook Asus M515D, né? O cliente disse que esse notebook ele estava funcionando e do nada parou de funcionar. Ele ligou o notebook à noite para usar e no dia seguinte desligou e no dia seguinte foi ligar, o notebook não ligava. Primeira coisa que eu fui verificar a fonte, ver se a fonte estava tudo ok, direitinho, né? A fonte estava certinho, porque às vezes a fonte dá problema, aí a pessoa não repara, usa a bateria até ela esgotar e aí acaba de vez. Então, eu dei uma olhadinha sobre o notebook. O correto é ter aquelas folhas de dados, aqueles esquemas elétricos, né? Mas eu não tenho. Então eu dei uma olhadinha na internet e encontrei um procedimento bem bacana. Na verdade eu já vou até falar para vocês aqui qual é o problema desse notebook. Uma coisinha bem legal. Um capacitor. Um minúsculo capacitor. Aqui. Numa linha de uma fonte. Né? E aí eu vi um vídeo na internet, vou até deixar na descrição desse vídeo aqui, o vídeo que eu olhei. E aí o cara mostrou um procedimento para fazer. Eu achei bem interessante. O capacitor, ele é dessa região aqui. O capacitor já está ali no lugar, em cima desse diodo. Aqui está uma bobina. Ali eu acho que é um MOSFET, ou não sei dizer se é um MOSFET ou se é um gerador de PWM. O diodo e o capacitor. Então isso aqui é uma fontezinha, é uma das fontes do notebook. E uma coisa que ele mostrou no site, procedimento para avaliar, foi bem bacana. E aí, essa intenção, na verdade não é nem um reparo desse notebook e sim o jeito que ele ensinou para fazer esse diagnóstico. Esse notebook já está arrumado, ele já está funcionando, só que eu preciso testar ele. Ele vai ficar durante um tempo em bancada aqui em teste. O diagnóstico que ele fez eu achei bem bacana. Ele usou uma fonte de bancada, qualquer fonte de bancada. O ideal para esse método é a fonte que tem um modo de corrente constante, então ela tem que ajustar a corrente, a fonte, né? Eu achei bem legal esse método e eu vou começar a aplicar porque foi certeiro esse método de diagnóstico para componente SMD, que é sempre um problema, né? O método qual que é? Com a fonte de bancada para encontrar algum componente em curto. Ele usou um procedimento ali que, pelo que eu entendi, ele liberou a corrente toda da fonte, mas eu achei muito arriscado fazer isso. Então, o que eu fiz? Eu liguei a fonte, sentei uma tensão baixa, 3,5, e aqui no modo de corrente constante dela, eu setei 1 ampere, né? Ó, então ela, quando encontrar um curto, ela vai manter em 1 ampere. Até, tipo, pode até botar um pouquinho mais, 1,5 ampere por aí. Mas 1 ampere eu vi que funcionou bem. Qual que foi? Ele usou nas fontes aqui, ele usou álcool isopropílico, pingou um pouquinho em cima onde ele queria testar. Aí eu já estava adiantando aqui. Ele fez um procedimento, mas ele não fez uma coisa que eu fiz. Eu desconectei a fonte, a bateria, perdão. A bateria está desconectada. Ele achou um terra comum. Ele achou um terra comum aqui na fonte, né? Ó, esse aqui é um terra. E aí ele colocou a ponteira positiva nas bobinas, na linha de alimentação. Ó. Quando eu fiz isso aqui nessa fonte, né? Quando eu fiz isso, esse mesmo procedimento nessa bobina aqui, ó. Eu não sei se vocês estão pegando aí. Aqui, ó. Quando eu fiz esse mesmo procedimento aqui nessa bobina aqui, ó, esse mesmo procedimento, né? A fonte cortou a tensão. Eita, agora saiu a fonte aqui. A fonte cortou a tensão. Aqui. A fonte lá cortou a tensão dela, né? Em 3,53, ela cortou para 0 volts, bem abaixo. E a corrente ela segurou em 1 ampere.
E aí eu deixei um tempo isso aqui na bancada e bem em cima do capacitor que eu troquei, bem em cima desse capacitor, o álcool isopropílico secou rápido. Foi interessante esse diagnóstico. O álcool isopropílico em cima do capacitor secou rápido. Com a estação de ar quente eu removi esse capacitor. Fiz esse teste que eu acabei de mostrar para vocês ali naquele indutor. E aí deu os mesmos resultados similares aqui. Então voltou a tensão sem corrente alguma. E aí eu vi que o capacitorzinho aqui que estava em curto. O capacitor está aqui, ó. É minúsculo, né? Capacitor SMD ali. Tá ali o capacitorzinho. Com um teste de diodo. Se a gente vem aqui no capacitor, está em curto. Então, esse vídeo de hoje é um vídeo que é para mostrar o procedimento. Eu achei legal esse procedimento que ele fez no vídeo. Vou até deixar o link do vídeo aqui, eu agradeço ele, não sei qual é o nome dele. Mas eu vou deixar o link do vídeo que eu vi o diagnóstico dele. E foi um procedimento bem bacana, seguro, né? Lá, pelo que eu entendi ali, ele liberou a corrente total. Aqui eu segurei em 1 ampere, porque eu achei que corrente total aqui podia danificar alguma outra coisa, ou até quem sabe uma trilha, né? Isso aqui é muito sensível, né? SMD é complicado. E placa-mãe, mesmo que o computador não esteja ligando. O cliente já deu com o computador, estragado, vamos dizer assim. Mas vamos preservar ao máximo, né, e fazer o serviço da melhor maneira possível para conservar e para poupar gastos superiores para o cliente, né? Quem sabe trocar uma placa-mãe aí com o custo bem maior, né? Ou quem sabe, se não achar a placa-mãe, até descartar o notebook e comprar um novo. Então, aqui eu preferi preservar a integridade do restante da placa, dos componentes. Tirei a bateria dele, né? E tudo. Para evitar superaquecimento nessa região também, eu removi aqui tá até solto, eu tenho até que apertar um pouquinho mais aqui. Eu removi o SSD dele, então eu foquei só nessa região aqui, o ar quente, algo em torno de 370 graus e com movimentos circulares. E eu dei um pouquinho de solda com ferro de solda ali nos terminais e coloquei o capacitor de volta ao lugar. E voa lá, o notebook está funcionando. Já um sinal que o notebook funcionou é que ele, mesmo na tomada, ele não fazia nada, não dava sinal nenhum. E quando eu botei, depois que eu troquei o capacitor ali, quando eu botei ele na tomada, deixa eu só ver, o LED de é porque a bateria está fora, mas o LED de carregamento acendeu. Mas se eu vier aqui e ligar o notebook, já está ligando ali o notebook. Entrou na BIOS. Agora é terminar de montar o computador. A bateria caiu ali aquela hora. Agora é terminar de montar o computador e passar por alguns testes. Eu vou deixar um bom tempo aqui em teste na bancada. Beleza? Então tá, pessoal. Essa é mais uma dica que eu passei para vocês, que eu descobri na internet, na nossa maravilhosa internet. Quando ela é bem utilizada para o bem, a gente descobre coisas maravilhosas, né? E é por isso que a gente tem que usar a internet. Para conhecimento e propagar conhecimento também, né? Evitar de usar a internet para coisa esdrúxula, né? Coisa boba. E sim para um bem maior. É isso aí. Espero que tenham curtido esse conteúdo, né? Deixe o like, se inscrevam no canal. Eu vou botar umas fotos aqui e aí eu boto lá no blog eletricidadielétrica.blogspot.com, tá bom? Dúvidas e sugestões deixem aqui nos campos de comentário, nos campos de comentário da postagem lá do blog, ou mandei por e-mail, eletricidadielétrica@gmail.com, beleza? Então tá, pessoal, ficamos por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!